Olá a todos. Este vídeo não termina aqui, com certeza voltarei sobre este assunto ou assuntos correlatos a este. Esta manhã acontece, acho que passam já das 9 horas, novamente uma reunião para votação em plenário na Câmara, né, para ir à votação na Câmara dos Deputados, a comissão especial para discutir o Escola Sem Partido. Como muitos já têm dito aí, a escola com partido de direita e de extrema direita, que é essa a verdade, né? Como tudo, a direita fazendo desvio de foco, criando bodes expiatórios, cortina de fumaça, né, para não verem as suas ações e desviar para a esquerda, etc. Bom, há muitas coisas a serem ditas. Essas semanas todas, partidos de esquerda, parlamentares de esquerda, ou progressistas, ou, antes de tudo, democráticos, lúcidos ou progressistas, têm adiado, impedido, né, esta reunião e esta votação. Tem feito um trabalho importantíssimo de inteligência contra a truculência, contra a burrice e o extremismo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado precisa ser constitucional, em relação ao artigo 206 da Constituição, que daqui a pouco eu vou ler. Vou ler daqui a pouco também um decreto que Flávio Dino decretou dias atrás, vocês devem saber. Mas o ponto-chave é que o relator do projeto, né, e eu estou gravando com o meu celular justamente porque eu vou mostrar algo do meu computador, do site oficial da Câmara, ele só tem o ensino fundamental. Além disso, um vereador, autor do projeto Escola Sem Partido, a versão municipal, ele foi preso em Foz do Iguaçu em janeiro deste ano, por algum desvio de saúde e tal. Tá. Isso é importante também vocês procurarem, tá? Aí vocês podem procurar, digitar vereador e tal. O Escola Sem Partido, entre aspas, nasce em 2004 com o Miguel Najib, né, advogado. Miguel Najib era colunista ligado ao Instituto Milênio, sim, do Paulo Guedes, que tem um link, uma ligação muito forte com setores ultraneoliberais dos Estados Unidos, empresários de lá e do Brasil, de Chicago e tal. E a princípio, a ideia do Miguel Najib, etc., deles todos, era introduzir as ideias do Instituto Milênio. Ideias de individualismo, meritocracia, tinha mais um outro valor, tinha mais uma outra ideia básica da propriedade privada, etc. Bom, depois o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, pediu para o Miguel Najib escrever, redigir algo nesse sentido, mas depois foi evoluindo e está como está hoje, com esse relator e tal. É muito significativo isso, porque mostra que não é nada de escola sem partido. O propósito inicial é justamente introduzir algo. Depois, com essa renca de fundamentalistas, etc., nasce esta noção de que a escola tem que ser subalterna e subserviente ao pensamento religioso dos pais, por exemplo. Que querem transformar este país numa teocracia, num Estado Islâmico, parece. Bom, há uma forte oposição a isso, etc. Mas quero mostrar para vocês, portanto, o perfil do Flávio Augusto da Silva, né? Podem digitar aí. É o perfil oficial da Câmara de Deputados. Partido Social Cristão de São Paulo. Vem aqui em biografia, há várias informações. Olha, ele se diz, né, ele é conhecido como Flavinho. Ele se diz empresário, apresentador de televisão, locutor, cantor, escritor e compositor. Bom, tem até os livros dele aqui, mas eu não vou fazer propaganda nenhuma do sujeito. O que interessa é isso aqui: escolaridade e ensino fundamental. Ora, esse é o retrato da chamada nova direita. Há exemplos incontáveis, eu vou dar alguns aqui.
Veja, mas antes de dar esses exemplos, veja bem, inclusive todos favoráveis à escola sem partido. Veja bem, para eu legislar sobre determinada área e sobre determinada instituição, eu preciso conhecer ela. Esse sujeito precisava fazer como a Antiguidade Clássica, o Alexandre o Grande, tendo conselhos com Aristóteles. Os poderosos, as figuras do Estado públicas, tendo conselhos com filósofos, poetas, grandes educadores. Não precisa ser tanto assim também. Bastava ter a modéstia, humildemente, de terminar os anos que lhe faltam, terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, como milhões de brasileiros fazem noturnamente, depois de anos que não puderam mais. Eu não sei qual é a biografia do sujeito, se ele teve ou não que abandonar os estudos para ir trabalhar desde cedo, por motivos econômicos, financeiros, familiares, mas isso não justifica. Para legislar sobre a escola, vá se formar sobre a escola. Vá se formar. Então esse sujeito inculto, né, burro, uma topeira, com certeza fundamentalista também, ele é um dos exemplos de vários da nova direita. Né? Os aborrecentes do MB Lixo, liberais, entre aspas, de Araque, Kim Kataguiri, que foi expulso da Folha, que é o maior jornal do país. A gente pode discordar da Folha em vários casos, mas vai lá ver a Folha. Há pessoas de alto nível na Folha e trabalhando o dia inteiro. Foi expulso da Folha por escrever 3 textos iguais. Então são pessoas que glorificam o Deus mercado da boca para fora. Tá aí, eleito. Mamãe Falei, marmanjo desempregado, né? Também. Mesma coisa. Liberal de Araque. A Joyce lá, não sei das quantas, jornalista, coisa nenhuma, que foi também demitida da Folha, que plagiou 40 jornalistas. É esta a informação que nós temos. Então essa gente incompetente. Alexandre Frota, ex-ator pornô, que por estar impotente sexualmente, aí ele virou, né, desmascarado pelo próprio filho e tal. Nossa, aquele menino deu um banho de inteligência, né? Que virou conservador. Veja a farsa que é essa direita. Então, a esquerda tem uma parcela de culpa nisso, de responsabilidade. Porque a esquerda sempre teve, historicamente, os melhores quadros de inteligência, se fechou na academia e se esqueceu do ensino popular e do ensino virtual. Que ficou ao Deus dará, e só agora está vindo canais, pessoas, grupos democráticos, progressistas de esquerda para balancear, já que esta direita, extrema-direita, chegou ao poder e está na vitrine. Mas já é um pouquinho tarde. Lógico que ela vai. É uma glória fofa, ela é um desastre econômico, político, social para a maior parte da população. Mas, se a esquerda tivesse se apoderado, se penetrado ainda mais, não só nas instituições, no tecido social, nós evitaríamos figuras como Olavo de Carvalho, o direitofrênico, o astrólogo charlatão, pseudo-professor, pseudo-intelectual, pseudo-filósofo, que também, assim como o Flavinho, só tem o ensino fundamental. Nem isso tem. Ele parou no 3º ou 4º ano primário. Né? Como nós sabemos, eu fiquei em choque, fui pesquisar, é verdade. Tentou impedir a filha mais velha, que tem várias críticas em relação a ele, tem falado que ele tem criado uma seita. Tentou impedir a menina de se desenvolver, de chegar numa universidade, mas parece que ela chegou, de estudar. Ele parou, não completou o primário, parou no 4º ano primário e fugiu da escola para sempre. É uma figura que, então, cria lapsos, teorias conspiratórias, elucubrações. Não entende nada de Kant, mas diz que Kant está errado. Não entende nada de física, de Newton, Einstein, mas diz que eles estavam errados. Diz que afeto no adoçante, no açúcar da Coca-Cola. Diz que há uma ameaça comunista. E outras idiotices. Né? Não acredita na teoria da evolução, mas não tem. A contra-argumentação dele é teocrática, cristã, simplesmente, de fé
não acredita nem na questão dos dinossauros e dos combustíveis fósseis. Né? É uma figura tosca, folclórica, mas este é o problema. Como o campo estava deserto e a esquerda não se apoderou, essa figura vai ganhando força. Porque vai puxando o ódio, sobretudo nos últimos anos, é que ele ganha força porque é anti-PT. E o PT, com a Dilma, vai pisando na bola ou não conseguindo tratar a economia. Então, essa figura vai ganhando destaque, junto a uma massa inculta da população que não tem tempo de checar fontes ou de estudar, tem que trabalhar. Né? A esquerda tem que tomar posse da educação popular e virtual. Bom, então é essa a direita, um extremismo que nasce da burrice. Os bolsonaros, conforme ficou claro, não sabem responder uma pergunta simples do ensino médio do Enem. Ficam atrelados na questão de que vocabulário trans, por que vocabulário trans? Nessa transfobia, nessa LGBTfobia. E não sabem responder. Questão simples do ensino médio. Essa direita burra que está aí, inculta. E há milhões de jovens hoje em dia indo mal na escola e são cooptadas por essas pessoas. Eu converso com vários. Alguns que ainda não votam e outros que já votam são cooptadas. Né? Em vez, por youtubers, esses politiqueiros todos, em vez de incentivar essa gente a estudar melhor, mais e melhor, não. Falam que são comunistas e tal, e doutrinadores, e a culpa é do professor, é da Universidade Federal, é do Enem, é dos exames. É uma defasagem, é um empobrecimento do debate democrático, e essas figuras vão ficando para trás no mundo todo, porque o mundo todo está numa mentalidade mais desenvolvida do que isso. Então isso é importantíssimo. Bom, o que a esquerda precisa fazer, além de dominar a educação popular e virtual? E que agora está bastante vindo para frente, essa extrema-direita, e talvez só o desastre de um governo Bolsonaro na economia, tipo o Collor e o FHC, faça com que se acabe com essa lua de mel e jogue um jato de água fria, e aí sim a esquerda volte mais forte. Mas a esquerda vai ter que vir com inteligência, vai ter que vir com contra-argumentação, vai ter que vir com a defesa da potência da democracia e da Constituição. E é aí que eu entro. Flávio Dino publicou um decreto, vocês devem saber, no Maranhão, ele é governador do Maranhão, foi juiz federal no mesmo concurso público do oportunista Moro, Sérgio Moro, e publicou um decreto importantíssimo, né, que dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente escolar de rede estadual do Maranhão. É isso que a esquerda deveria fazer, um projeto à altura e melhor, mais bem desenvolvido e tal, contra o Escola Sem Partido, para ser votado também e garantir ainda mais a Constituição. Dar um estofo para a Constituição. Então, Flávio Dino, eu não vou ter tempo. Olá, eu voltei. Agora eu tenho tempo. Ele faz, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos 3 e 5 do artigo 64 da Constituição Federal, ele decreta, artigo 1º, todos os professores, estudantes e funcionários são livres para expressar seus pensamentos e suas opiniões no ambiente escolar da rede estadual do Maranhão. Artigo 2º. A Secretaria de Estado da Educação deve promover campanha de divulgação nas escolas sobre as garantias asseguradas pelo artigo 206. Daqui a pouco eu vou ler. Inciso 2, ou inciso 2º, da Constituição Federal, acerca do ensino. Abre aspas, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, fecha aspas, bem como dos princípios previstos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996. Artigo 3º. Fica vedado no ambiente escolar, primeiro, o cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça. Há matérias que vocês podem pesquisar aí, professores ameaçados, escolas sem partido. Digitem no Google, há várias notícias a respeito disso, ameaçados por pais, pela própria escola, por alunos, até por outros professores. Segundo, ações ou manifestações que configurem a prática de crimes tipificados em lei, tais como calúnia, difamação, injúria ou atos infracionais. Terceiro, qualquer pressão ou coação que represente violação aos princípios constitucionais.
e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Parágrafo único. Compete à unidade de ensino, por meio da gestão escolar, encaminhar à Secretaria de Estado da Educação eventuais violações às garantias constitucionais no ambiente escolar da rede estadual do Maranhão, a fim de que medidas sejam adotadas para coibir tais atitudes. Esse decreto entra em vigor, etc., as assinaturas. Havia uma parte, um trecho onde ele fala sobre filmar ou gravar professores, né? Apenas com o consentimento de quem quer que seja que será gravado, apenas com consentimento. Isso já é previsto em lei. O artigo 200, este país precisa de um banho de Constituição. A Constituição, ela é importantíssima em qualquer país democrático. Hitler, em fevereiro de 1933, passadas as eleições de 1932, ele joga a Constituição de Weimar no lixo. Justo a Constituição que garantiu as eleições. Depois do incêndio de Reichstag, onde, muito mal explicado, que de repente deflagra um autoritarismo muito forte, um processo de autoritarismo, se caçam todos os opositores, né? Culpam os comunistas, partidos comunistas, acabam com as liberdades civis. E veja, o Brasil não tem aula sobre a Constituição desde o começo, fundamental e médio. Precisa. Esse país precisa de um banho de Constituição. Há países em que a Constituição é defendida, nem as nossas forças militares defendem a Constituição. Ainda tem algo antes de 88, antes da Constituição de 88, ainda estão na Guerra Fria, com mentalidade de golpe de 64. Veja só, capítulo 3º da Educação, da Cultura e do Desporto, né, do Esporte, seção 1ª, seção 1 da Educação, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. É este que nos interessa aqui. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A Lei de Diretrizes da Educação Nacional, ela aprofunda ainda mais, ela tipifica ainda mais. Mas seria preciso, volto a dizer, além de ficar como oposição reativa, ativar, chamar educadores, estudantes também de ensino superior, sobretudo, e de ensino médio fundamental para debate também, educadores, grandes educadores. Ainda há alguns vivos no Brasil, intelectuais e tal, advogados, pessoas ligadas aos direitos humanos, para aprofundar, tipificar, especificar todas essas matérias gerais, um pouco mais abstratas, da Constituição, que tivesse força suficiente para acabar com, esmagar o Escola Sem Partido, entre aspas, que tem partido sim. Terceiro, pluralismo de ideias, esse também nos interessa muito, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Pluralismo de ideias sobre sexualidade, política, fatos históricos, ditadura, capitalismo, comunismo, socialismo. Essa gente não sabe de nada disso. Pais, inclusive, muitas vezes não sabem. É tudo muito superficial. Defasagem do ensino público brasileiro e do privado também, que não raro é muito reacionário, e a Casa Grande vence não de uma forma preponderante pelo status e pela grana e pelo poder, não pelo saber. Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quinto, valorização dos profissionais da educação popular, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Sexto, gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Este é outra coisa. O 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O
terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O sexto, gestão democrática do ensino público. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Oitavo, piso salarial profissional, etc. Parágrafo único, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo para a elaboração e adequação dos planos de carreira. Isso também é importante porque nós sabemos, nós sempre repetimos que os professores brasileiros são muito afetados na remuneração. E agora afetados na alma, na dignidade, no saber, por esse projeto indevido e anticonstitucional, que precisa ser barrado quanto for e precisa ser esmagado por um projeto melhor, que apresente à população o valor do artigo 206, como o decreto do Flávio Dino fez. Espero ter dado um panorama meio geral, e esse assunto não termina aqui, mas fica duas coisas: a burrice dessa extrema-direita, a responsabilidade da esquerda acadêmica, intelectual, institucional e de luta e de militância diante disso tudo, né? Se apoderar dos espaços, com inteligência, com democracia, sempre aberta, importante dizer isso, sem autoritarismo, sem tirania. Se apoderar o máximo que puder da inteligência, já que a esquerda tem os melhores quadros, não só da academia, mas também do ensino popular e digital, como agora tem sido feito, já que a merda já foi feita. E por outro lado, vim com projetos melhores, ativos, discussão da maconha, como já vai ter no Senado, como medicinal, discussão de sexualidade, projetos de lei sobre direitos LGBT, sobre negros. Tem que vir numa postura proponente, não apenas reativa. E a direita, eu também quero deixar um aviso para a direita. Vai estudar. Não quero que a direita morra, acabe, mas vai estudar. O debate está empobrecido, vem milhares de pessoas aqui no meu canal. Farei um vídeo sobre isso, conselhos para a esquerda e para a direita, mas já dei. E o conselho máximo para todos nós é Constituição, Constituição, Constituição. Vamos estudar e vamos defender a democracia e a nossa Constituição. Por enquanto é isso. Farei novos vídeos depois.